Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar então, sou Dani Marbonai, estou fazendo mestrado em Educação na UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, aqui no campus Litoral Norte. E hoje vou falar um pouquinho sobre esta obra aqui e como ela me impactou, me transformou, ou enfim... Devassos no Paraíso, do João Trevisan, eu sempre troco esse nome, João Trevisan. Em princípio, eu não tinha intenção de pesquisar, inclusive, a temática da homossexualidade, da questão gay na minha pesquisa. Mas, por desígnios do destino ou não, enfim, acabei me dando conta que seria uma questão extremamente produtiva, não só porque me atravessa, já pensando no Jorge Larossa, pesquisador, quando ele fala que a experiência é aquilo que nos atravessa, não simplesmente aquilo que atravessa. Então, não só porque isso atravessa a minha constituição enquanto sujeito, que eu me entendo enquanto sujeito gay, não só por isso, mas porque é uma temática que é extremamente relevante de ser pensada hoje em dia e atravessa a história toda, né? Questões de gênero, sexualidade, elas permeiam toda a história. Inclusive, já um questionamento que eu quero propor aqui: a quem interessa falar sobre sexo, gênero, sexualidade e por que é tão importante? Acho que essas duas questões precisam andar juntas. Não tem como tu falar por que sem dissociar de quem. Porque quem está propondo a questão geralmente tem interesses por conta. Seja bancada evangélica, seja quem seja, tem seus interesses. Então acho que essas perguntas precisam andar juntas. Então, por desígnios, eu acabei chegando nessa obra e ela me fez pensar em ao menos uma ou duas coisas fundamentais, que é primeiro a escrita, a forma como tu escreve, o que tu escreve é muito importante, não é só uma palavra, não é só uma forma de colocar. Por que eu falo isso? Porque aqui eu encontrei a palavra gay escrita de uma forma G-U-E-I e não G-A-Y, que é a forma inglesa, enfim, mais usual de se encontrar por aí. E eu não estou dizendo que essa forma em inglês é equivocada, simplesmente ela tem sua origem, enfim, tem sua história e tudo bem. A questão é que essa outra forma também é uma forma possível de ser utilizada. E aí, é essa inclusive a forma aqui que o João Trevisan utiliza. E eu confesso para vocês, enfim, é até um pouco vergonhoso, mas é vida de pesquisador isso daí. Principalmente quando tu tá ingressando nesse campo. Eu tô estudando questões de gênero e sexualidade há menos de um ano, então possivelmente eu falo em algumas besteiras. Já peço desculpas de antemão. Mas não é em tom de má fé, não. Simplesmente são questões que tu vai aprendendo no decorrer da tua pesquisa. E aí ele acaba colocando a escrita dessa forma. E eu confesso para vocês que quando eu olhei para isso, pensei, esse livro não passou por uma revisão bibliográfica, esse termo não é assim que se escreve, e confesso para vocês. Mas aí ele foi escrevendo e aquilo ali foi se repetindo e ele não abordou exatamente, olha, eu vou utilizar só isso por conta disso, mas ele foi dando indícios sobre a utilização dessa palavra, no sentido que, e aí ele não usa esse termo, mas eu colocaria assim, no sentido de criar uma tipo de filosofia latino-americana para pensar questões de gênero e sexualidade, e não só importar conceitos de fora, entendem? Não só buscar de fora, criar aqui também, a partir do contexto em que acontece, criar uma filosofia. E aí, de novo, ele não coloca com essa palavra que eu estou utilizando, uma filosofia latino-americana de gênero e sexualidade, mas nesse sentido, sabe? De pesquisar e criar conceitos a partir do contexto da pesquisa.
para ter o máximo possível de precisão. Precisão não é a melhor palavra, porque na pesquisa estamos geralmente, né, zigue-zagueando entre várias hipóteses, então precisão não é a melhor palavra, mas enfim, é o que temos. E aí ele foi dando indícios, como eu disse, sobre isso. Então eu resolvi adotar para minha pesquisa esse termo, justamente para tentar criar essa questão que eu comentei há pouco sobre a pesquisa é aqui, então a gente tenta o máximo possível criar conceitos a partir da própria pesquisa e não só importar o que é de fora. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu não vá ler Judith Butler e não vá citar ela. Não sou esse radical que só isso ou só aquilo. Eu vou me apropriar do que me parece relevante e tem fundamento, tem teoria, enfim, a pessoa pesquisou e também vou utilizar aqui. E aí vou citar ao menos duas... Deixa eu fazer a leitura aqui. Na página 84, ele fala de um sujeito, Túlio Carella, do diário, um fragmento. Veja bem como o Túlio Carella escreveu no seu diário. Veja bem. Abre aspas, eu parecia um homem criado para pôr as bocetas em combustão. Mas, eis que faço arder as picas como tochas. O quão forte é isso? Você já parou para pensar sobre por que você foi criado, para que você foi criado a partir do contexto cultural em que você existe? E o que esperam de você? Esperam que você seja heterossexual, que você seja heteronormativo e etc. Como a sociedade em geral é. E quem sai dessa linha é o abjeto, é o dissidente, é o que não presta, é o blá blá blá. Entende? Então precisamos ter muita atenção sobre essas questões, né? Outra que eu quero ler para você. Aqui, na verdade, os termos que ele foi utilizando, porque o livro dele é histórico, né? Ele vem desde a colônia até a atualidade falando sobre as questões da homossexualidade. E aí, obviamente, ele não fala só sobre os gays, mas é o meu foco de investigação, então eu vou me ater mais sobre isso. E aí, os termos que ele, ao longo do estudo dele, ele utiliza, que a Inquisição, por exemplo, fala em membro desonesto, membro viril, quando veio aqui para o Brasil, lá no século XVI, XVII, enfim. Ou seja, quando tu quiser utilizar o termo membro viril, ao invés de membro desonesto, tu quer forjar uma realidade e não outra. Então, de novo, não é só uma questão de colocar o termo e tá tudo bem. O termo já denota uma intencionalidade que você quer buscar construir, forjar. E aí a linguagem reiterada vai produzindo realidade. Ou seja, não é a realidade somente que produz linguagem, é a linguagem que também cria realidade. E aí, por linguagem, obviamente que eu precisaria definir muito mais o que é a linguagem, porque ela pode ser muita coisa, dependendo do autor que você utiliza. Mas, a grosso modo aqui, linguagem como essa capacidade de representar as coisas, entende? De comunicar as coisas. Então, isso é extremamente fundamental. E aí, falando um pouquinho mais sobre a obra, que aqui a ideia é ser um comentário breve sobre a obra, então ele vem tecendo historicamente a questão da homossexualidade ao longo da história, desde a colônia até a atualidade. E, então, eu confesso que eu fiquei um misto de tristeza com choque e tudo mais, porque, como eu disse, faz pouco tempo que eu ingressei nesse campo de estudo. Então, para mim está sendo um misto de conhecer o contexto histórico e também me colocar ali nesse lugar, porque eu também sofri muitas das violências que ele vai abordando ao longo do livro. Então, é impossível separar, aqui é só o pesquisador e aqui é só o sujeito histórico.
eu, me colocando aqui, sou esse mesmo, que ora vislumbra e observa o conteúdo em termos, digamos assim, de pesquisador, mas esse pesquisador é atravessado por sentimentos, então não tem como separar. Isso não inibe o rigor da pesquisa, não, é uma outra coisa. Mas isso são ossos do ofício, como diria uma professora minha, ossos do orifício. Brincadeira. Então, é uma obra que eu indico bastante. E ela tem, inclusive, em PDF, mas obviamente que é mais interessante ler o livro. E outro detalhe que eu ia comentar, mas isso eu acabei encontrando num vídeo na internet do próprio João Trevisan, falando da peregrinação, basicamente, que ele passou para conseguir publicar este livro. Porque ele passou por mais de uma editora, a resposta era sempre numa fachada de que a editora não publicaria livros nesse sentido, mas era mais pela questão do tema, né? Então, e como ele não é um livro necessariamente acadêmico, também tem a resistência sobre isso, que inclusive ele comenta nesse livro. Mas eu pretendo fazer outros vídeos mais detalhados, pontuando coisas mais específicas também sobre a obra. Por enquanto é um comentário mais geral, mas deixem aqui nos comentários as suas dúvidas, sugestões, perguntas, enfim, que também pretendo não só responder a vocês, mas como mote de estudo pessoal também. E só um último parênteses, eu estou falando sobre a minha pesquisa, eu estou buscando estudar esboçando o meu problema de pesquisa, como escrever uma trajetória escolar a partir da masculinidade gay, ou seja, como um sujeito jovem gay se constitui em meio ao cotidiano, à cultura escolar. Obviamente tendo como mote de investigação a questão do ser gay, de ver essa constituição identitária ali e tudo que isso implica, né? Sociabilidades juvenis, modos de ser homem, enfim, muitas coisas que estão atreladas a isso. Estou no meio, praticamente literalmente, da pesquisa e ela vai acontecer de fato agora no 2º ano. Então é isso. Obrigado. Deixem os comentários, curtam, compartilhem, não esqueçam de compartilhar o vídeo, de curtir, se inscrever no canal, que a intenção é criar mais vídeos falando mais especificadamente sobre livros de filosofia, livros com essa temática, literários também. Então eu estou começando o canal agora e espero sugestões.